do seu irmão, e Cristo é o nosso pão. Ser fundo do mais fundo ser, o desejo do mais débil ser, ter a paz que finges ter, o mais puro e inocente ser, ter alguém que pinte o sol, que acorde as manhãs, ver o artista que criou, é amar como ele amou. Ó Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou, e te render glória. Aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó meu Deus. E não importa onde eu estiver, no vale ou monte eu adorarei, a ti eu canto glória. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder em seus braços, ó meu Pai. Toda minha alma deseja a ti, Senhor, e junto aos anjos eu cantarei, tu és o santo exalto. Aleluia, 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 aleluia. Tão afinadinhos. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver
houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procures mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Gostei. Vamos lá. Ó Mestre, fazei que eu procures mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Boa noite a todos. Que bom ver a casa cheia aqui com vocês para essa Semana Espírita. É um momento especial onde todos nós podemos nos encontrar, né? Visto que cada um está nos trabalhos das suas casas, e acaba que esse encontro vai sempre sendo protelado. Ainda bem que temos uma Semana Espírita onde nos encontramos e podemos assim conhecer também as casas de Jataí, as casas espíritas, que são muitas, acho que 23 a 25, né, se não me falha a memória. Então é muito bom ver que o movimento está cada vez mais florescendo. Agradecer ao Fausto, né, o Faustinho, nosso amigo, pela harmonização tão linda. Muito obrigado, Fausto. E a todos vocês pela presença, por estar aqui hoje. E vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai Celestial, pedindo ao Pai que este ambiente, que esta energia que paira sobre a Semana Espírita de Jataí, que ela possa se unir com tantas outras energias do bem que estão brotando por todos os cantos de nosso Brasil e do mundo. Que juntos possamos fazer esta corrente fantástica do bem, do amor, da empatia, da solidariedade e principalmente desta conexão com a espiritualidade. Pai amado, pare sobre os corações de cada um aqui presentes, encarnados e também desencarnados que já cumpriram as suas etapas neste plano material. Que possam eles também usufruir deste momento, desta energia e principalmente
dos conhecimentos que a doutrina vem sempre nos colocando. Que a luz brilhe sempre para todos nós, que proteja o nosso Brasil e o mundo, que os lares sejam sempre abençoados e fortalecidos na fé e no Evangelho do Cristo. Que assim seja. Bom, nesta noite, continuando a nossa Semana Espírita, nós temos o prazer de receber em nossa casa o nosso amigo, o Carlos Alberto Biela, que também participa conosco aqui nos nossos estudos, da série psicológica de Joana de Ângeles, às terças-feiras. Um companheiro que também já conhece a casa. Ele é expositor espírita, professor universitário, hoje aposentado, trabalhou muito, Biela? Com graduação em farmácia e bioquímica, e também graduado e mestre em geografia. Atualmente, cursando Ciências da Religião. É coordenador regional da área da Assistência e Promoção Social da FEEGO, produtor e apresentador do podcast Mundo Espiritual e do podcast Espiritualidade, toda segunda-feira nos canais da Sintonia do Bem. Então, com vocês, nessa terceira palestra da Semana Espírita de Jataí de 2022, onde o tema é Vivendo o Espiritismo nas Adversidades, o nosso irmão Carlos Biela, com a exposição do tema de hoje, a dor como impulso para o despertar. Bem-vindo, Biela. Boa noite a todos. Que a paz do Cristo esteja e permaneça para sempre no coração de todos nós. Realmente é um prazer muito grande a gente fazer parte desse movimento tão fantástico que é o movimento espírita. Mas ainda a gente encontrar uma casa cheia, depois de tanto tempo, de eventos esvaziados, cada um no seu devido canto, e agora a gente conseguindo voltar aos poucos a se encontrar, a termos esse calor humano que tão bem nos faz. É uma honra muito grande a gente fazer parte do time de pessoas que foram, convidadas para participar dessa Semana Espírita. E para quem me conhece, principalmente para quem segue meu podcast, O Mundo Espiritual, sabe que eu gosto muito de música. E, normalmente, quando me passam algum tema de alguma palestra, a primeira coisa que muitas vezes eu faço é buscar alguma música que me inspire, para que eu possa É para cantar? Agora, alô? Esse ou esse? Alô, alô? Alô? Oi, 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 oi. Alô, alô, alô. Esse aqui está funcionando. Nesse mesmo? Esse? Da mesa? Então, vamos lá. E dessa vez não foi diferente. Logo que eu peguei o tema, eu comecei a buscar alguma música que me lembrasse algo relacionado com o tema, principalmente algo que me falasse de dor. E uma música veio realmente na minha cabeça e eu comecei a buscar algumas reflexões para poder trazer aqui para vocês, e sempre com essa música na cabeça. E se as coincidências existem ou não, depois de muito tempo que eu não escutava essa música, hoje de manhã, num estabelecimento comercial aqui, a música tocou. E eu acho que é um sinal de que eu deveria compartilhar com vocês. Mas não tenho o dom que o Fausto tem para cantar, então pelo menos a letra da música eu posso trazer aqui para vocês. É uma música que acho que todo mundo conhece, que ela fala que
Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. E realmente é preciso saber viver, porque como fala a letra da música, quantas pedras, quantos obstáculos surgem na nossa vida. Quantas vezes, ao buscarmos uma flor, nós não sofremos um arranhão de um espinho. E toda vez que uma pedra nos obstrui o caminho, toda vez que um espinho nos arranha, isso provoca dor. E, consequentemente, isso acaba nos gerando aflições e acaba nos levando ao sofrimento. Então, nós podemos pensar que toda pedra, todo obstáculo que surge no nosso caminho, todo espinho que nos arranha, são essas dores que nos acometem. Mas o que a gente tem que pensar é que tudo tem uma razão. E toda vez que nós nos deparamos com alguma dor, seja ela de que por onde ela venha, muitos questionamentos ocorrem. O que é a dor? Por que dessa dor? Por que eu sofro com essa dor? Por que Deus permite que eu sofra? E é em cima disso que eu vou trabalhar um pouco. Mas talvez a maior pergunta que a gente tenha que fazer não é por que da dor, e sim para que a dor. Qual a razão da dor surgir em minha vida? De uma forma bem rápida, que fisiologicamente, o que é dor? Todos nós sentimos dores, mas o que é a dor? A dor nada mais é do que uma sensação que o nosso organismo nos provoca para dizer que alguma coisa está errada. Algo está errado. Ocorre uma série de reações dentro do nosso corpo que vão levar a uma sensação incômoda, que nós chamamos de dor. É um alerta. A dor sempre vem como um alerta de que alguma coisa está errada. E se alguma coisa está errada, muitas vezes eu vou ter que criar uma situação para corrigir esse erro. Então, fisiologicamente, todas as dores que nos acometem, elas se dão exatamente porque alguma coisa desencadeou uma reação no meu cérebro que provocou uma resposta da qual nós chamamos de dor. Toda dor tem uma finalidade. Isso fique claro para nós. Toda dor tem uma finalidade, toda dor tem uma razão. Por exemplo, se a gente está lá pilotando um fogão, está lá cozinhando, fazendo arroz, de repente você põe a mão na panela que está quente. O que vai acontecer? Automaticamente vai gerar uma reação no nosso cérebro que vai provocar uma série de substâncias que vão ser inundadas na minha corrente sanguínea, que vão levar a uma determinada área do meu cérebro que vai levar a uma reação de dor. E automaticamente o que é que eu faço? Retiro a mão para que eu não queime. Mas aí ocorre uma coisa interessante. Do mesmo modo que uma reação neuroquímica aconteceu para que eu tivesse essa sensação de dor, eu tirando a mão da panela quente, promove uma outra reação também neuroquímica que vai começar a aliviar aquela dor. Então, a resposta que eu tenho é dor para que eu tire a mão. Tirei a mão, começo a ter um certo alívio. Então, é isso que sempre acontece. A dor nos leva a alguma sensação, e essa sensação vai existir exatamente para que eu corrija o problema que ali está acontecendo. Mas tem outras coisas que a gente pode pensar. Por exemplo, eu torci o pé. Quando eu torço o pé, torci o tornozelo, normalmente eu sinto dor. E muitas vezes eu não consigo nem pôr o pé no chão.
Por que que isso acontece? Porque aquela dor está me dando uma lição. Fica com o pé quieto que isso vai melhorar. Porque se eu continuar andando, eu vou sentir cada vez mais dores. Então, é isso que nós temos que entender, que a dor, ela vem exatamente como um aprendizado, como uma lição. Toda dor que nós sentimos, ela tem uma razão, e nós temos que tirar uma lição disso. A dor é comum para todos nós. Todos temos dores, todos sentimos dores. É uma experiência comum. Então, se é uma experiência comum, nós temos que realmente utilizar isso como um aprendizado. Vocês já imaginaram alguma vez se a vida nossa fosse totalmente isenta de dor? Os problemas que nós teríamos? O exemplo que eu citei de colocar a mão numa panela quente, o que é que iria acontecer se eu não sentisse a dor? Ia queimar minha mão inteira. Então a dor, ela vem exatamente para nos mostrar isso. E ela vem com uma determinada razão. Deixa eu só fazer um pequeno parêntese aqui. O Cláudio, que está na técnica. Cláudio, eu não tenho o controle do tempo aqui. Depois alguém me avisa. Senão, eu vou falar até sexta-feira. Isso é mal de professor. Começa a falar, não para mais. Então, toda vez que a dor nos acomete, algum sofrimento advém da dor. E com isso, nós podemos estender esse sofrimento de acordo com a nossa própria condição. Ou seja, o que é sofrimento? É eu estender a dor que eu estou sentindo por mais tempo. Muitas vezes, quando nós sentimos dor, nós temos como se fosse o coração partido. E nesse momento, quando o coração se parte, nós tendemos a nos afastar de Deus. Vocês já tentaram colocar água num vaso quebrado, rachado? Toda vez que você coloca a água ali dentro, a água se esvai. Quando nós sentimos dor, muitas vezes o nosso coração se parte. E toda a água viva, que é o amor de Deus, nós não conseguimos segurar. E nesse momento, nós tendemos a nos afastar. É exatamente isso que vai nos levar a nos tornarmos infelizes. Nos afastarmos do amor de Deus. Todos que estamos aqui, todos os que estão me seguindo através da internet, todos aqueles que forem assistir a esse vídeo posteriormente, todos nós sofremos. De alguma forma, mais ou menos, de acordo com as dores que temos. Então, nós podemos generalizar que todos temos dores, que todos temos sofrimento. Por quê? A doutrina espírita, ela nos traz esclarecimento. E ao nos esclarecer aonde nós nos situamos, nós passamos a entender o porquê disso. Se nós entendermos, como foi colocado, que os mundos também têm as suas escalas evolutivas e que nós estamos galgando essa evolução ao longo das diversas reencarnações, nós vamos entender o porquê que nós ainda estamos sofrendo. Porque nós estamos mais próximos do início do que do meio do nosso processo evolutivo. Nós estamos num mundo que é considerado de provas e expiações. E uma das características desse mundo é exatamente isso. Passarmos por dores que irão nos levar ao sofrimento. Uma coisa também que a gente tem que pensar é que esse interregno, esse pedaço de vida que a gente está vivendo, que nós começamos quando nascemos e vamos terminar quando morremos, ou seja, esse pedacinho de vida material, ela não é uma linha reta. Nós sempre temos altos e baixos. Um momento eu estou feliz, outro momento eu estou infeliz, um momento eu estou ganhando, outro momento eu estou perdendo, um momento eu estou com muita dor, outro momento eu estou sem dor nenhuma. O que nós temos é que nos atentar a não medirmos a nossa vida, a nossa existência,
por um único ponto desse pedaço que a gente está passando. Ou seja, se eu estiver num momento muito feliz e quiser medir minha vida só por esse momento, eu não enxergo todo o sofrimento por qual eu passei. Por outro lado, se eu estiver sofrendo uma dor muito intensa e for medir a minha vida por esse ponto só, eu esqueço toda a felicidade que eu já tive. Então, sempre ter essa noção de que nossa vida é um constante sobe e desce, um constante ir e vir. Como quem já andou de montanha-russa sabe. Tem um momento que você está lá em cima e de repente você desce para depois tomar velocidade e subir de novo. Sempre um dia surge depois do outro. Como no na mensagem de Meimei, que se chama Ora e Confia, que está no livro Amizade, ela fala exatamente isso. A tempestade pode rugir à noite, mas não existem forças na terra que impeçam cada dia a chegada de um novo amanhecer. Por mais dores que a gente está sentindo, sempre tenhamos em mente que um outro dia vem. E sempre, por mais escura que a noite esteja, um outro dia vai amanhecer mais claro. Então, a dor é inerente ao nosso processo evolutivo, mas ela não vai ser para sempre. Nós não nascemos para sofrer. Que isso também fique bem claro para todos nós. Tem uma frase que eu tentei achar a paternidade dessa frase. Muitos atribuem a Siddhartha Gautama a Buda, outros a Carlos Drummond de Andrade, porque ele utiliza essa frase num dos seus poemas. E todo mundo já deve ter conhecido essa frase também, que a dor é inevitável e o sofrimento é opcional. Gritar também, de vez em quando. Às vezes a gente grita de dor. Mas tem um detalhe nessa frase, quando a gente fala que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Por quê? Que tem um detalhe. Porque a dor, ela ainda é inevitável. Nós ainda vamos ter que passar por problemas de dores. Exatamente pela nossa condição moral. Pelo mundo que nós ainda habitamos, pela nossa condição moral. Quando nós evoluirmos muito mais, bem mais longe nós chegarmos na nossa caminhada, esse processo vai se findar. Peguem 3 espíritos em graus diferentes de evolução. Um espírito ainda bem imperfeito, nós, na condição atual que nós estamos, e um espírito bem avançado no seu processo evolutivo. Observe essa frase como ela poderia ser trabalhada. Para esse ainda imperfeito, a dor e o sofrimento são inevitáveis. Ele tem que passar por isso. Para nós usamos essa frase. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Mas para um espírito bem mais evoluído, dor e sofrimento são totalmente evitáveis. E é para isso que nós estamos caminhando. Então, quando a dor bate, nós temos que pensar lá na frente. Utilizar a dor como uma lição que nos está sendo colocada. Mas entendermos que lá na frente nós não mais teremos esse problema. Eu estava falando com relação a altos e baixos, né? Que um momento a gente está feliz, no outro momento a gente está infeliz. E no livro dos Espíritos tem algumas questões que falam exatamente disso. Então, quando a gente faz uma exposição e fala muitas vezes do livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, cita algum livro, é interessante a gente entender que essa literatura ela é base de ensinamento para a nossa vida mesmo. E muitas vezes, aquele que é espírita, infelizmente muitos de nós acreditam que esses ensinamentos são para os espíritas. Mas não. São para quem? Para os espíritos. Que somos todos nós, independente de sermos espíritas, sermos católicos, sermos protestantes, sermos budistas, sermos ateus, todos somos espíritos. Então, esse ensinamento é para todos nós.
E dentro do Livro dos Espíritos, tem muita informação que é interessante ser repassada, ser compartilhada com aqueles irmãos que não estão tendo acesso a isso. Por exemplo, nessa questão 931 do Livro dos Espíritos, ela fala isso: o sofrimento está por toda parte, porque estamos no mundo de provas e expiações. A terra ainda é esse mundo. E quando o homem fizer da terra uma morada do bem, onde o bem impera e os bons espíritos estiverem encarnados, deixaremos de ser infelizes. E na terra será considerado paraíso terrestre. E a terra será considerado paraíso terrestre. Ou seja, quando o bem estiver estabelecido na terra, nós deixaremos de ser infelizes. Uma outra questão vai nos falar exatamente isso. Quando a gente analisa a questão 614, ela fala que o homem só é infeliz quando se afasta das leis de Deus. Quando nós nos afastamos das leis divinas, nós nos tornamos infelizes. E na questão 621 fala onde estão escritas as leis divinas. Elas estão dentro de nós, estão na nossa consciência. Então nós temos toda a bagagem para entender como ser felizes. Por isso Cristo falava: a felicidade está dentro de vocês, dentro de nós. Me incluo aqui também. Quero ser feliz. Então nós temos as leis divinas dentro de nós. Quanto mais eu me aproximar das leis divinas, que são as leis naturais, quanto mais eu me aproximar do bem, mais feliz eu sou. Menos dor, menos sofrimento eu vou ter. Parece tão simples. E a gente não consegue seguir isso. É uma receita tão simples. Siga o que está dentro da sua consciência. Você tem conhecimento do que é o bem, basta seguir. E nós fazemos tudo errado, passamos por dores, passamos por problemas, passamos por aflições e reclamamos que Deus é injusto. Dor é um fato, um acontecimento, que gera um sentimento, que é o sofrimento. Então, quando a gente fala, estou sofrendo por quê? Porque eu tenho um fato que gerou esse sentimento. Então, se eu não quero mais sofrer, o que é que eu tenho que fazer? Não preciso nem acabar com a dor. Basta eu trabalhar o sentimento que a dor provoca. Basta eu entender que esse sofrer que a dor está me provocando tem uma razão, tem um motivo. Eu preciso aprender com isso. A dor é muito subjetiva. Esses dias eu até dei um exemplo. Se todos saíssemos daqui e topássemos com um cantinho ali, batêssemos o dedinho, cada um ia sentir a dor de um jeito. Mas todos sentiríamos uma dor. Então ela é subjetiva. Eu não sei como a dor afeta o outro, não sei nem como uma dor vai me afetar. E muitas vezes as pessoas acabam estendendo essa dor da topada do dedinho por muito tempo e se entregam a esse sofrer. Quando nós percebemos a dor em nós e entendemos que aquilo é uma lição que temos que ter e que temos que mudar de atitude, nós vamos dar um passo enorme no nosso processo de evolução. Porque é exatamente isso que a dor tem por finalidade, que é exatamente o tema que me deram para essa palestra. A dor é um impulso para o despertar. E é isso que nós precisamos entender. Porque toda vez que a dor me atinge, eu preciso mudar alguma coisa que está errada. Eu preciso alterar algo que eu estou fazendo. Eu já contei essa história mais de uma vez, mas vou contar mais uma. Já que eu estou falando que a dor faz com que eu precise mudar de atitude. Conta uma história que um indivíduo parou num posto de combustível para abastecer e escutou um cachorro uivando. E ficou abismado, mas por que esse cachorro está uivando tanto? E ele perguntou para o frentista, por que esse cachorro está uivando tanto?
O cachorro? Ah, é aquele ali. Mas por que ele está uivando? Porque ele está deitado em cima de um prego. Ué, mas por que ele não levanta? Porque está doendo o suficiente para ele uivar, mas não o suficiente para ele levantar e sair dali. E quantas vezes isso acontece conosco? Nós nos acomodamos numa dor, num sofrimento, e não mudamos de atitude. Ficamos uivando como o cachorro deitado no prego. Porque a dor ainda não é suficiente para que eu levante e vá mudar a minha atitude. Vocês podem estar falando, mas você está dizendo de dor física. Você falou de uma topada, você falou de uma queimadura. Mas e as dores que não são físicas? E as dores da alma? E as dores da perda? E as dores que muitos de nós passamos nesses 2 anos? Quantos amigos, quantos familiares se desligaram do nosso convívio? E isso dói. Quando um pai, quando uma mãe se vai, isso dói. Quando um pai e uma mãe enterram um filho, por mais compreensão que a gente tenha, que a vida continua, isso dói. E essa dor, ela é exatamente a mesma reação de que qualquer outra dor física. O nosso cérebro entende que são queimaduras que estão nos acometendo e vai nos provocar as mesmas sensações. Vai nos levar aos mesmos sofrimentos. Ou seja, mesmo essas dores, por mais funda que ela nos bata, também tem uma razão de ser. Não esqueçam, estamos num mundo que ainda nos provoca tudo isso. Mas como Chico Xavier falava, como Maria de Nazaré falava, isso tudo passa. A gente precisa ter esse entendimento. Que tudo o que nos acontece vai, de uma forma ou de outra, vai passar. Então, que fique claro que toda dor, ela tem um sentido, ela tem um significado, ela é um aprendizado. Mas, normalmente, nós temos 2 tipos de reação à dor. Tem uma dor que nos leva a um ensinamento, uma dor que nos esculpe. Mas tem uma outra dor que nos fecha, que nos aprisiona, como se fosse um tumor que cresce e que faz com que esse sentimento de sofrimento se estenda por mais tempo. Essa dor é a mais perigosa que tem. Temos que entender que toda dor, como eu falei mais de uma vez aqui, ela é um ensinamento. E esse ensinamento tem que ser por nós entendidos. Porque não vai ter ninguém que venha me falar o que eu estou sofrendo e pelo qual eu estou sofrendo. Sou eu mesmo que tenho que entender. E aí vem um outro questionamento: por que Deus permite que eu esteja sofrendo? E quem falou que Deus permite? Se nós entendermos que nas características de Deus, acima de tudo, Deus é justo e bom, seria justo e bom Deus me deixar sofrer? Não. Então por que eu sofro? Sofro porque eu ainda sou imperfeito. E nesse processo de caminhada, ainda vou continuar sofrendo. Está lá no Código Penal da Vida Futura. Lá no capítulo 6 do livro Céu e Inferno. Fala isso exatamente. Todos nós temos bem e mal, fazemos bem e mal e temos consequências de acordo com as qualidades que possuímos. Se eu tenho boas qualidades, se eu já estou avançado no meu processo moral, eu vou ter as minhas consequências boas. Mas se eu ainda estou atrasado, muitas consequências ainda são ruins. Por isso, o sofrimento. Então, não é Deus que vai nos colocar, que vai nos forçar, nos imputar a dor. Somos nós mesmos que temos essa condição, de acordo com as nossas atitudes, de acordo com as nossas escolhas. Somos nós. Não culpe Deus, não brigue com Deus quando a dor, por mais funda que ela for, por mais pesada que seja essa dor, não jogue a culpa em Deus. Entenda que aquilo sempre é
uma consequência, não é uma causa. Se você está passando por um processo doloroso, se você está sofrendo por esse processo, isso é causa de alguma coisa. Desculpa, isso é consequência de alguma coisa. Algo que eu estou precisando passar por isso. Para quem fica muito ligado em mídias sociais, que fica muito sujeito ao que a televisão mostra, acha que tem algumas pessoas aí que não têm um mínimo de sofrimento. E aí fica tentando se espelhar, eu queria ser que nem aquele indivíduo lá, que a vida dele é maravilhosa. Não se engane, gente. Todos que estamos encarnados, estamos passando por algum processo de dor. Isso é inerente ao nosso crescimento. Isso se faz exatamente de acordo com essa necessidade que nós temos. Esqueça a vida que muitos mostram nas redes sociais. São fachadas. E nessas fachadas, muitas vezes, até nós mesmos, né, às vezes postamos algumas fotos, todos felizes, sorrindo, mas uma dor funda está lá batendo. Então, todo mundo passa pelos mesmos problemas. Tanto é que lá no Evangelho de João, Jesus falou isso. No mundo tereis aflições, ele já deixou alertado. Nós vamos passar por aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, sigamos o que Cristo nos falou. Ele já nos alertou. Mas será então que nós vamos nascer para sofrer? Poxa, eu vou analisar minha vida, tudo que eu passei é só sofrimento. Não, gente, ninguém nasce para sofrer. Não existe uma programação exclusiva para sofrimento. Não, você vai encarnar lá em Jataí, lá no interior de Goiás, a partir do momento que você nasceu, você já vai ficar sofrendo, até se desencarnar. Não é para isso. Nós não nascemos para sofrer, nós nascemos para progredir. As duas questões, a 132 e a 167 do Livro dos Espíritos. 132, qual é o objetivo da encarnação? E a 167, qual é o objetivo da reencarnação? Exatamente para que nós aproveitemos a vida material para aprendermos. E dentro desse processo, a dor vai nos ensinar a melhorar. Eu falei que uma das dores que a gente tem, uma das reações à dor, ela é um ensinamento. A dor nos esculpe. E um tempo atrás eu fiz uma palestra falando sobre isso. Uma vez, Michelangelo, foi um escultor, ele, falando sobre uma escultura que ele fez, de Davi, quase 5 metros de altura, feita em mármore maciço, uma escultura enorme. E ele falou que ele olhou o mármore e viu ali a figura do Davi. A única coisa que ele fez foi tirar os excessos. Numa outra escultura de um anjo, ele falou que o anjo estava ali. Ele só precisou tirar os excessos. E como é que um escultor tira os excessos? Ele pega um martelo, pega um cinzel e martela até começar a tomar forma a figura que ele quer. Vai saindo pedaços, vão saindo pedaços, as pancadas são fortes, até o momento que a figura começa a tomar forma. A partir dali, ele deixa o martelo e o cinzel e começa a trabalhar mais sutilmente. Às vezes só raspando, às vezes lixando, até chegar num ponto que ele vai só fazer um polimento. Exatamente isso que Deus faz. Deus, quando nos cria como uma pedra bruta, Ele enxerga em nós essa obra-prima. E Ele nos dá a oportunidade da vida para que nessas oportunidades Ele venha nos esculpindo. Então, a cada vez que eu recebo uma martelada, é algo de ruim que está sendo retirado de mim. E isso dói. Até o momento que eu consiga estar mais evoluído,
e que não seja mais necessária tanta dor. Aí vai ser um trabalho mais minucioso, até que eu me torne uma obra um pouco mais aperfeiçoada e venha só um polimento. Porque todos nós somos não obras imperfeitas, somos obras perfeitas, mas que ainda estamos num processo de trabalho. Estamos ainda sendo trabalhados. Então, cada vez que uma dor nos bate, é exatamente esse processo de esculpir que está acontecendo. Egoísmo, vaidade, avareza, ciúme, mesquinheza, são esses pedaços que são jogados fora nesse processo de nos esculpir. E isso dói. Mas entendamos que tudo isso tem um objetivo. Tudo isso tem uma razão de ser. E com o tempo, essas dores vão diminuindo, esse polimento vai avançando e nós vamos cada vez nos aproximarmos daquele reino que Jesus veio nos trazer como informação. O reino de Deus, o reino da felicidade, e que nós todos temos dentro de nós mesmos. Eu peguei também um pequeno trecho aqui de um livro que se chama Assim Vencerás, que é de Emmanuel, psicografia de Chico, e tem uma mensagem que se chama Burilamento, que é exatamente isso que eu estou falando. Tem um trechinho lá que fala: todos vivem na terra com lições e problemas. E logo mais à frente do texto fala: pelas próprias tendências saberás por que sofres. Se nós estamos sofrendo, entenda que isso se dá pelas nossas próprias tendências, mas que são esses excessos que estão sendo retirados nesse processo evolutivo, da qual essa vida, esse pedaço de vida, desde que eu nasci até quando eu vou morrer, faz parte. Então, que entendamos que as dores que vamos passar são exatamente ferramentas para que nós possamos atingir um patamar mais alto, que é esse despertar, que esse tema da nossa fala traz de mensagem. Essas pedras que surgem no nosso caminho, quantas vezes, nos deparamos com obstáculos, com pedras, e que vão exatamente nos colocar à prova. Cada obstáculo que surge na minha frente, eu vou ter algumas opções. Eu posso parar frente a um obstáculo e não conseguir sair do lugar. Eu posso voltar atrás no meu caminho. Eu posso tentar erguer esse obstáculo, o que muitas vezes não é fácil, mas eu posso tentar suplantar o obstáculo. Assim como a água de um rio faz. Vocês já perceberam como a água de um rio correndo, ao se deparar com uma rocha, às vezes ela consegue contornar, mas muitas vezes ela consegue passar por cima? É isso que nós temos que fazer. Quando as dores surgem como obstáculos, não estacionar perante a dor, não voltarmos na nossa jornada, não tentarmos retirar a dor à força, mas sim aprendermos como suplantar a dor. Tem uma história que Joana de Ângeles conta no livro A Veneranda Joana de Ângeles. É uma lição que ela dá para o Divaldo. Essa mensagem está no capítulo que chama A Parábola. Não sei se alguém conhece. E ela é bem interessante, porque o Divaldo estava passando, isso aí no começo dos anos 60, por um problema que ele não estava conseguindo nem dormir, por causa de problemas externos que estavam ocorrendo com ele. E por não conseguir dormir, ele estava com muita dor de cabeça. E numa ocasião que Joana se manifestou, ele pediu ajuda.
E ele fala para Joana, Joana, minha mentora, eu estou passando por uma injustiça. E você não faz nada. Ela fala, por isso mesmo que eu não faço nada. Se é uma injustiça, o que é que eu vou fazer? Se é uma mentira, como você mesmo já disse, por que você está sofrendo com uma mentira? Ela ainda fala para ele, eu já não ditei para você o texto, não valorizes o mal, e é exatamente o que você está fazendo. O que mais você quer que eu faça? Ela falou, mas, o Divaldo fala para ela, mas pelo menos me dá umas palavras, né, de conforto. E ela conta uma história. Que eu não vou contar a história inteira, porque agora que arrumou o relógio, eu sei quanto tempo eu ainda tenho. Podia não ter arrumado. Mas a história é o seguinte. Existia uma pequena fonte enfiada num buraco dentro de um bosque. Uma fonte bem pequenininha. E um belo dia, alguém que se perdeu no meio daquele bosque, ao encontrar aquela fonte, conseguiu colocar uma canequinha e tirar um pouco d'água e tomou a água da fonte. E a fonte ficou toda feliz, porque ela conseguiu, com as suas águas, matar a sede de alguém. E ela se encheu de vontade e pediu a Deus, Deus, como eu queria matar a sede dos seres. E Deus fez com que a água começasse a brotar mais por dentro dela, e ela saiu daquele buraco e atingiu até a borda. E aí começaram a vir pássaros, animais, outras pessoas que passavam, e começaram a matar a sede naquela fonte. E ela se encheu de mais felicidade ainda. E pediu a Deus, Deus, eu gostaria de sair por esse bosque afora, para irrigar as raízes das plantas e para matar a sede de todos os seres que eu encontrar pelo caminho. Nisso começa a chover, e a água transborda da fonte e se forma um pequeno córrego. Por onde esse córrego passa, as plantas crescem, os animais, os homens usufruem dessa água. E ela fica cheia de felicidades e pede a Deus, eu gostaria de atingir o mar. E chove mais forte, e esse córrego começa a se transformar num rio e vai correndo em direção ao mar. Mas logo na primeira curva, quando ela se encheu de água, ela se deparou com um tronco de madeira, cortando exatamente o caminho que ela ia passar. E ela tentou por baixo, não conseguiu, com a água pela direita, pela esquerda, até que ela se encheu e passou por cima desse tronco. E seguiu em frente. O que era pedra pequena, ela foi levando. As pedras que eram muito grandes, que não conseguiam, com a força das suas águas, serem levadas, ela simplesmente passou por cima. E foi até alcançar o mar. Essa é a parábola. E Joana fala para Divaldo, você compreendeu? Ele fala, mais ou menos. Aí ela fala o seguinte, todos nós somos fontes de Deus. E como alguém um dia bebeu da linfa que tu carregavas, pedistes para chegar até a borda. E Deus, que é amor, te atendeu. Quisestes atender aos sedentos, e Deus te mandou os amigos espirituais para tanto. Desejaste crescer para alcançar o mar, e Deus fez que a sua misericórdia te impelisse na direção do oceano. Tu estavas feliz. Mas aí ela vem com a maior lição. Agora que surgem empecilhos, por que reclamas? Não te permitas queixas. Se surge um impedimento em teu caminho, cala, cresce, transpõe-no, porque a tua fatalidade é o mar. Se é que queres alcançar o oceano da misericórdia divina, nunca mais lamente a respeito de nada. Olha a lição que a Joana deu para Divaldo. Um grande tapa na cara. E nós fazemos exatamente isso. Quantas vezes? Ao depararmos com as dores, com os obstáculos, nós reclamamos. Pedimos ajuda, até mesmo com uma das passagens que consta quando Pedro chega para Jesus e pergunta,
mestre, Deus ouve todas as nossas preces? Jesus devia ter uma paciência, né, gente, para escutar Pedro, principalmente. Pedro, você acha que nesse tempo todo nós estaríamos falando com uma porta? É lógico que Deus ouve todos os nossos pedidos. Aí Pedro fala, mas eu acho que ele não está escutando muito o meu, não. Mas o que você tem pedido nas suas orações? Que Deus aplane o meu caminho, me retirando todos os obstáculos. Não é isso que a gente pede? Se são exatamente os obstáculos que nos são colocados para crescermos, é justo eu pedir que se retire tudo? Uma vez escutei isso de alguém, falando, espero que não aconteça nada na vida do meu filho. Ué, como é que você pede isso? Que não aconteça nada? Passar a vida inteira sem acontecer nada? Ele vai aprender o quê? É exatamente isso, gente. Quando as dores nos batem, aprendamos com a dor. Suplantemos a dor. Por mais forte que ela seja, independente da dor, se é uma dor física, ou as piores dores que tem, que são as dores emocionais, muito mais complexas do que as dores físicas, a gente tem que entender que tudo isso tem razão. Tudo isso é um impulso que é dado exatamente para que a gente atinja esse despertar. E como disse Joana, entendendo isso, nós nunca mais devemos reclamar de nada que acontece conosco, de nenhuma dor que esteja nos acometendo. Portanto, eu tenho que entender que a dor é um alerta. Dor é um farol que está me indicando que eu tenho que mudar o caminho. Nesse momento que eu entendo isso, eu tomo o leme do meu barco e deixo de jogar ele nos arrecifes que estão me causando essa dor. E parto em direção a esse farol, que a dor está me mostrando, segue esse caminho aqui. Tomemos o leme, baixemos as nossas velas e deixamos o vento da vida nos levar. Porque é para isso que nós encarnamos, para aproveitar todas as oportunidades que temos, por mais dolorosas que elas sejam. Nós temos que aproveitar ao máximo essa existência material, porque é só assim que nós vamos conseguir aproveitar por tudo que nós estamos passando. Peguei uma frase aqui do Jung, nosso amigo que estamos estudando. Não há despertar sem dor. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Siga esse farol, que a dor está se mostrando, para que nós possamos realmente chegar no ponto de despertar. A partir do momento que nós entendemos que a dor é isso, é esse ensinamento, que a dor é um aprendizado que temos que passar, nós passamos a ser mais humildes. Deixamos de ser egoístas, deixamos de ser orgulhosos. E com isso nós conseguimos dar esse impulso ao despertar dos valores espirituais. E por que é importante que a gente consiga ser mais humilde? Porque foi aí que Jesus começou a nos ensinar as bem-aventuranças. Foi o primeiro passo que ele falou. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Mais de 2000 anos essa mensagem vem circulando, nos mostrando que a dor vai servir para nos tornarmos mais humildes. E sendo mais humildes, conseguiremos alcançar o reino dos céus. E nós, muitas vezes, simplesmente, nos deparando com a dor, acomodamos, nos afundamos, questionamos a Deus e não aproveitamos a oportunidade para dar um passinho mais nesse processo
a qual todos nós estamos ligados, que é aproveitar a nossa existência material para subirmos, nem que seja um pequeno degrau na nossa escala evolutiva. E se entendermos isso, ainda dá tempo da gente aproveitar essa vida na qual todos nós aqui estamos, para mudarmos um pouquinho, nem que seja pouca coisa, para entendermos que todas aquelas dores que hoje estão nos acometendo, que elas têm um propósito, que elas nos foram colocadas, muitas vezes por nós mesmos, mas para que nós possamos entender que é assim que nós vamos chegar à perfeição. Eu seria até injusto se eu chegasse aqui no final e falasse para vocês que ocorra tudo bem na sua vida. Não. Eu espero que vocês encontrem muitas pedras no caminho de vocês. Que vocês deem muitas topadas nas quinas da vida. Que vocês sintam muitas partes sendo arrancadas. Porque é assim que eu espero que a gente aproveite para entender de uma vez por todas que a dor é esse impulso para o nosso despertar espiritual. E que somente passando por dores é que nós vamos alcançar a tão esperada perfeição que desde o momento que nós fomos criados, nós somos destinados a ela. Que Jesus permaneça no coração de todos nós, principalmente nos momentos em que a dor bater bem fundo, lá no fundo do nosso coração, mas que a gente entenda que Ele está sempre com a mão aberta para nos puxar em direção à sua luz, em direção à perfeição, em direção à vida em comum com Deus. Muito obrigado a todos. Queremos inicialmente agradecer ao Carlos Biela pelas palavras, pelas reflexões, e já queremos convidar também para que a gente possa, na noite de amanhã, acompanhar uma nova reflexão. Não vou falar muito bem do palestrante não, mas meia boca, alguma coisa assim. Então, este que vos fala amanhã, né? Estarei lá no Centro Espírita Forças do Amor para falar sobre o papel do Espiritismo nos dias atuais. Faço o convite também, estendo o convite a todos. Jesus nos disse que quando 2 ou mais estiverem ou estivessem reunidos em seu nome, ali Ele estaria. E nesse sentimento de ter a presença de Jesus, de ter o entendimento que o Espiritismo nos traz, nos apresenta, nós vamos encerrar aqui com a prece, pedindo que a espiritualidade possa, dessa casa e de forma geral, possa nos amparar e nos acolher. Então, que possamos nesse momento, com os olhos fechados e voltados para Deus, pedir que a espiritualidade, que os espíritos da bondade, que a luz, que a fé que transborda nesse ambiente possa permear todos nós, encher os nossos corações, entendermos que o caminho é difícil, exige sacrifício, mas nós vamos vencer. Que Deus, nosso Pai, Criador, que nos deu a vida, que Jesus, o nosso guia e modelo, possa nos amparar e nos assistir. Muito obrigado. Que assim seja.